Olá, hoje eu converso com Mariana Montenegro, que é de Recife, também trabalhou em São Paulo e há 10 anos se mudou para os Estados Unidos. Com uma sólida carreira profissional, Mariana vai revelar para a gente por que o currículo brasileiro vale menos lá fora, especialmente nos Estados Unidos, e como dar a volta nesse contexto inicialmente negativo. Mariana, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, Maíra. Estou super feliz de estar aqui falando com uma quase conterrânea, né? Você é de Salvador, então estou bem animada para a nossa conversa hoje. Eu também estou bem animada. Vamos começar então do início, né, daquele momento decisivo que a gente reflete, pensa e decide então ir embora do Brasil para outro país. Conta aqui pra gente como é que foi esse momento da mudança para os Estados Unidos? O que estava acontecendo na sua vida que te fez dar esse passo? Legal. Então, essa não é uma decisão que a gente toma do dia para a noite, né? Demorou muito tempo até que eu realmente amadurecesse a ideia, mas eu estava no Brasil com minha empresa rodando, eu tinha clientes corporativos, grandes empresas, eu tinha uma empresa de marketing e eventos, então a gente fazia grandes eventos, feiras, conferências e voo de cruzeiro ali, rodando. Mas eu sofri um assalto, eu estava grávida da minha filha em 2013 e fiquei muito assustada, óbvio, e por eu ter um business que me exigia estar muito na rua, eu comecei a ficar bem apavorada, andar com segurança. A gente muitas vezes a gente acabava mexendo com dinheiro em espécie também, né. Então assim, foi um processo até realmente eu decidir: "Não, não quero isso, não quero estar tomando esse tipo de risco, não vale a pena". E nesse meio tempo também surgiu a conversa, na época eu era casada com uma outra pessoa, surgiu a conversa da gente, sair do Brasil. Inicialmente o plano era eu fazer um doutorado fora, fui pesquisar, mas decidi, também conversar com outras pessoas, e aí chegou na época uma pessoa falando sobre um advogado, sobre um visto que se chamava EB2, Exceptional Abilities, aqui para os Estados Unidos, então baseado nos prêmios, baseado numa carreira sólida, muito acima da média, a gente podia ter um visto de Exceptional Abilities aprovado. Não conhecia ninguém que tinha aplicado para esse visto, até na época demorei a acreditar que isso pudesse ser verdade, mas corri atrás e entender um pouco mais, e aí decidi realmente, aos poucos, me programei para fazer essa mudança. Então, no último ano, antes de eu vir, eu comecei a enxugar um pouco mais a empresa, ainda sem 100% de certeza de que eu iria fazer essa mudança, mas já meio que direcionando. É um projeto. Quando você vai se mudar, é um projeto. Você tem que salvar dinheiro, você tem que ter ali, nesse caso, eu tinha que realmente estruturar minha empresa para que, se eu fosse sair do Brasil, as coisas não parassem. Eu também não queria desamparar meus clientes. Tinha, tinha contratos anuais com alguns clientes, então tudo foi muito planejado. E aí, resolvi vir para cá, para os Estados Unidos. Quando cheguei aqui, fiz a aplicação para esse visto, na época podia, eu sei que às vezes tem demora a política, né. Então, aliás, muda a política, então eu sei que em alguns momentos você pode aplicar daqui, outros momentos você pode aplicar de fora, e nessa época eu decidi, ficar aqui, aplicar, e fiquei 8, 9 meses esperando meus papéis saírem, e aí depois desses 8 meses eu tive meu work permit e meu, ah, travel, permit, e aí a vida mudou completamente. Então assim, foi uma decisão que não foi tomada imediatamente, eu diria que até o último momento, até eu chegar aqui e realmente decidir, foram várias etapas, estudando exatamente onde é que a gente ia ficar, as escolas que os meus filhos potencialmente iam estudar, ver realmente vida real, o preço das coisas, embora eu tivesse feito toda essa pesquisa. Então, é um projeto, eu digo. E é importante o planejamento, né, Mari? Conversando com pessoas que moram fora também, eu vejo o quanto é fundamental se planejar. No seu caso, pelo que você falou, me parece que durou mais de um ano essa preparação. Você se mudou com seus filhos, inclusive, não foi? Ou você ainda não tinha tido filho? Eu tinha 2 filhos pequenos, meu filho tinha 7 e minha filha tinha 3.
Então, de novo, isso foi parte do planejamento. Eu sabia que se eu aplicasse para o visto aqui, ia demorar pelo menos uns 6, 8 meses, eu não ia poder trabalhar, mas eu tinha uma intencionalidade ali, o que é que eu ia fazer com aquele tempo. Então, me dediquei para realmente meus filhos se adaptarem na escola. Fui muito para reuniões com professores. Eu mesmo dediquei muito tempo enquanto eles estavam na escola para eu também estudar. Então, eu tinha minhas planilhas desde antes do Brasil. Eu tinha minhas planilhas de quantas horas por dia eu trabalhava, meu Excelzinho lá, e se eu não cumprisse aqueles horários, no final da semana eu tinha que dar uma carga para realmente cumprir. Fiz meu IELTS também na Inglaterra um ano antes de eu vir para cá, porque eu achei que podia ser necessário. Também fiz alguns cursos lá em Cambridge. Então, assim, de fato, foi muito mais que um ano, foi pelo menos eu acho que uns 2 anos, assim, pensando mais intencionalmente, juntando dinheiro, porque eu também sabia que eu não ia poder trabalhar logo de imediato e, enfim, e até o último momento, eu realmente não tinha ainda a certeza absoluta de que era isso que eu ia fazer, porque eu sabia que era uma mudança muito drástica. Quando as pessoas se mudam, uma vez eu escutei um podcast falando sobre isso. Quando as pessoas se mudam, a gente vira uma página de papel em branco. Então, isso vale tanto profissionalmente quanto para a vida pessoal, né? Então, ninguém conhece você, eh, todo o seu networking foi para o espaço, e eu vejo assim que até pelo contexto, às vezes as pessoas são mais desconfiadas com você. Então, por exemplo, eu me lembro que eu falava, porque eu tinha uma empresa no Brasil, eu tenho um MBA, e as pessoas, não, não, não. Ou seja, até realmente eu conseguir criar laços de amizade, as pessoas passarem a confiar, às vezes as pessoas são mais desconfiadas, eh, demorou, foi bem doloroso, né, ficar longe da família logo no início, porque eu precisava esperar meus papéis daqui, não podia viajar logo nos primeiros meses. Foi bem doloroso, mas melhor decisão que eu tomei. Eu costumo dizer que eu mudei não só a minha realidade, mas a realidade dos meus filhos, dos meus netos. Quantas gerações para frente vão se beneficiar dessa decisão que eu tomei, né. Então, Totalmente. é um legado aí que está sendo deixado a duras penas, né, muito esforço, não foi de graça, assim, muitas horas de sono, mas, eu fico feliz com as oportunidades que eu estou deixando para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos e todo mundo que vier aí pela frente. Muito esforço, né, Mari? E linkando com essa questão da página em branco que você trouxe, tem uma frase que você me falou antes que eu achei muito impactante, que foi: "O seu currículo do Brasil, por melhor que seja, não é suficiente. Você precisa saber contar a sua história." Sendo que você chegou nos Estados Unidos com uma carreira sólida, já construída no Brasil. Você tinha mais de 15 anos de experiência em multinacionais como Coca-Cola e Alpargatas, trabalhando em áreas como marketing, estratégia, product management. Então, seu currículo era já muito sólido quando você chegou nos Estados Unidos. Por que que ele não era o suficiente para o contexto americano? Então, eu acho que, assim, vários motivos. Primeiro, que várias das instituições e organizações que existem no Brasil são desconhecidas para quem está lhe recrutando. Então, por exemplo, eu trabalhei na Alpargatas, né, empresa que, entre outras marcas, é a dona da Havaianas. Mas eu não trabalhei com Havaianas, eu trabalhei com uma outra marca de sandálias. Mas até eu explicar, e como é que eu comunico isso? Coloco no currículo, não coloco? Entender como que eu poderia, de alguma forma, contar e associar essa história. Eu estudei numa universidade federal também, assim, muito sacrifício, fiz vestibular para entrar na federal e, assim, aí eu chegava para a entrevista: "Olha, porque eu estudei nessa escola, nessa universidade que está entre as melhores da América Latina". Então, até que ponto vale a pena você contar isso? Como que você traduz isso para realmente uma entrevista que é um momento ali muito objetivo, as pessoas não querem, muito mais informação do que aquela que elas estão esperando.
Então, até eu conseguir aprender aí a dose, como que mencionar isso no meio de uma conversa, foi difícil. Esse, sem dúvida, foi um ponto bem importante, né. Essas experiências que a gente tem no Brasil, muitas vezes são desconhecidas para quem está recrutando. E aí eu aprendi que é muito mais a gente tem que ser muito mais intencional em relação ao que a gente fez e o valor que a gente entregou, do que a instituição em si. Então, saber contar o que foi feito, porque eu trabalhei numa empresa de sandálias, e que eu peguei essa marca dessa forma, fiz essas ações e gerei esse resultado aqui, e isso é algo que eu posso replicar para onde eu estou aplicando. Então, isso é muito mais importante do que você realmente se apegar à instituição em si. E fora isso, a parte de não só do que você comunicar, mas como você comunicar, porque isso pega muito também aqui. O americano ele é muito processual. E, até porque é uma nação de imigrantes também. Então eu até li muito sobre isso, de como que é importante para eles se seguir vários processos, alguns processos, porque na verdade tem gente de todo lugar, então se cada um faz do seu jeito, ninguém se entende. Então, você chega para uma entrevista aqui, normalmente você tem que seguir estruturas. Por exemplo, a mais comum é a STAR: Situation, Task, Action, Result. Então você começa com qual era a situação. Estava nessa empresa, tinha esse desafio aqui, fiz isso e o resultado foi esse. Simples assim. Mas a gente não é treinado para isso no Brasil, muito pelo contrário. A gente, por vir de culturas latinas, a gente muitas vezes começa pelo fim, e a gente não é conciso o suficiente, e o recrutador ele não está treinado para esse tipo de abordagem com pessoas de outras nacionalidades. Ele quer que a pessoa esteja realmente ali adaptado para responder da forma que ele espera. E eu falo muito isso nos meus vídeos, né? A gente tem que saber o que é que a audiência está esperando da gente, saber como comunicar da forma que a audiência vai entender. E, enfim, de novo, né? Fui correr atrás, entender. Meu fone aqui. Entender você me ouve, né? Sim, tô te ouvindo bem. Então, entender como que por que não dava certo no começo, né? Eu não passei na primeira entrevista aqui. Correr quais eram os motivos e, a partir do momento que eu descobri qual era o problema, realmente treinar e colocar esforço ali, porque na verdade é um músculo que você vai desenvolvendo. No começo vai parecer sim muito rígido, mas depois que você já está mais acostumado, as coisas fluem de forma orgânica, entendeu? Então, para responder tua pergunta, que eu acabei não sendo concisa, eu acho que são esses os principais motivos. Essa questão das instituições que não são conhecidas, e essa situação de não ser concisa e não responder da forma que eles esperam. Perfeito. Definitivamente adaptabilidade e tanto na preparação como na adaptação cultural, são pontos bem importantes, né, para quem mora em outro país. E acho que a gente vai falar muito sobre isso durante o papo de hoje, porque você é uma prova viva do quanto era necessário se adaptar. E por mais que a gente tenha a intenção, né, de contar da nossa maneira, digamos, a gente não é consciente do quanto essa maneira pode não funcionar nesse novo contexto. Pode ter funcionado 20 vezes no Brasil, mas não necessariamente vai funcionar nos Estados Unidos, né. Então é meio como você falou, é uma página em branco, é um recomeço. É reaprender muita coisa, né, desaprender né, digamos, desapegar de muitos aprendizados antigos e assimilar aprendizados novos. Vamos entrar então aí nessa parte do mundo corporativo, porque você tem muita experiência nesse contexto, tanto pelo seu trabalho, como pela empresa que você montou, que oferece programas de desenvolvimento de carreira, né, para executivos, especialmente nos Estados Unidos, mas você me falou que tem também clientes em outros países. Com base na sua experiência, Mari, o que tem em comum os profissionais de sucesso? E aqui vale dizer que sucesso é um conceito relativo. Aqui eu falo de sucesso, tô falando daqueles profissionais que alcançam os seus objetivos de posto, de salário, de empresa, né? Estando em contato com tantas pessoas ao longo da sua carreira, o que você vê em comum
entre esses profissionais? Bom, eu acho que uma das principais, ações que a gente tem que tomar é aprender a aprender, né. E principalmente quando você é um profissional mais experiente, como foi o meu caso, o desafio é maior, porque você está mais viciado, mais acostumado a fórmulas que deram muito certo, então por que mudar? Né, como assim que não eu já fiz tantas vezes, repliquei tantas vezes e agora não dá certo? A começar pela entrevista, por exemplo, no Brasil, eu ia para as entrevistas, eu me dava muito bem. Eu acho que, assim, uma entrevista que eu não passei, na época eu me lembro que fiquei com isso na cabeça, porque eu estava overqualified, mas enfim, entrevistas eram algo natural, uma conversa e as coisas fluíam. Quando você vai para um outro país, você precisa aprender até como você vai ter esse tipo de conversa. Então, para te responder, aprender a aprender, se desapegar, eu acho que esse é um dos principais, pontos que fazem os profissionais terem mais sucesso aqui. Vi muita gente muito boa vir para cá e não passar nem numa primeira entrevista com o recrutador. Gente que eu até fiz referral na época, que eu sabia, assim, gente fera, que não passou nem no primeiro scan, justamente possivelmente por alguma questão de conciseness ou, de estruturas de comunicação, por exemplo. Então, eu diria que aprender a aprender, essa parte da comunicação, sem dúvida nenhuma, é algo crítico, e resiliência, porque a gente sabe que, não vai dar certo uma vez, não vai dar 2, mas na terceira talvez dê, na quarta talvez dê. Então, assim, a gente leva muitos nãos pra gente ter um sim, isso é normal, principalmente se a gente tá fora da nossa casa. Com Eh certeza. Acho que comunicação você trouxe que é um ponto importante e você me falou, antes da gente começar a gravar, que você perdeu oportunidades, né, porque faltava esse conhecimento. Também conhece executivos, como você acabou de falar inclusive, né, pessoas que seriam, assim, perfeitas para o posto e que também perderam oportunidades devido ao desconhecimento sobre as estruturas de comunicação nos Estados Unidos. Explica aqui pra gente o que que são essas estruturas e como usá-las ao nosso favor. Então, tem várias estruturas, não existe uma só, né, mas, acho que normalmente eu vejo com mais frequência são essas estruturas das entrevistas que normalmente seguem ou o STAR Method, né, Situation, Task, Action, Result, ou IAR, Insight, Action, Result, mas elas são bem parecidas, né, na verdade, uma tem uma letrinha a mais, mas é meio que assim, a situação era essa, eu fiz isso, o resultado é esse aqui. Inclusive, assim, eu vejo que no Brasil, pelo menos na época que eu ainda estava no corporativo, a gente não costumava falar muito de números, muito de resultados, meio que isso era como se fosse algo mais da empresa do que uma informação do que você fez. A gente tem até, muitas vezes, vergonha de falar, a gente não é meio que assim, eu não gosto de jogar confete em mim mesma, né, então, a gente fica meio acanhado em estar falando sobre os resultados que a gente está gerando. Então, aqui não, aqui é uma coisa normal. Então, se você vai para uma entrevista, você tem que seguir Situation, Task, Action, Result, ou IAR. Isso é meio que básico. E uma outra, estrutura que eu acho bem interessante é o que eles chamam aqui de BLUF, Bottom Line Upfront. Então, se você vai, principalmente com reuniões mais seniors, né, com altos executivos, eh, você tem que tentar começar pelo ponto de decisão ali, o que é que precisa ser feito. Depois você discorre de forma concisa quais são as opções, como que você chegou ali naquela informação, e aí traz depois novamente essa discussão para o que é que vai ser feito, ou para o decision maker tomar ali a decisão dele. Então, é meio que uma estrutura do que a gente chama de pirâmide, até tem livros sobre isso. Você começa pelo ponto principal, discorre, e aí depois você faz um recap enfim, toma a decisão ali. Isso vale para culturas anglo-saxônicas. Quando você vai para culturas latinas, o que acontece?
a nossa estrutura de comunicação é um funil, é exatamente o oposto. Então a gente normalmente tem mais contexto, e na Europa também é um pouco assim, né? A Europa Sul, Portugal, a gente tem mais contexto, e aí a gente vai criando ali um funil até você chegar ali no que é que precisa ser decidido. Então, assim, imagine o tilt, né? Que você é acostumada de uma forma, e aí quando você vem para cá você tem que mudar. E assim, isso não é algo que você faz, que você muda do dia para a noite. Isso, assim, eu me lembro que teve situações que eu fiquei indo e voltando, e aí eu começava a falar de um jeito, daqui a pouco eu já estava do outro, e aí, enfim, tentava me corrigir e deu super errado. Enfim, vai treinando e vai desenvolvendo seu músculo. Sempre falo isso para os meus clientes, né? É uma academia de ginástica. Você tem que ir ali treinando e mas assim, o ponto é, se você não segue essas estruturas, é muito difícil você ser compreendido, porque as pessoas estão treinadas para receber informação daquela forma. Por isso que é tão importante. Perfeito. Até no seu Instagram você fala sobre, assim, que a comunicação corporativa americana é intencional. Essa intencionalidade tem a ver com o que você explicou até agora ou teria algum outro ponto que você acrescentaria aqui nesse contexto? Olha, assim, aqui nos Estados Unidos existe um foco muito grande em eficiência. Tem um respeito muito grande ao tempo das pessoas. Então, quando você vai para uma reunião, as pessoas normalmente estão preparadas ali para ter aquela discussão com você. Então, você não vai ver uma reunião marcada com 1 hora de duração, se ela pode ser resolvida em 30 minutos. E aí, isso implica toda a dinâmica da reunião, porque até assim, o tempo que você vai dedicar ali no rapport, né, no início ali para você criar uma empatia ali com as pessoas. Eh, Tudo é muito objetivo. As pessoas preparam as perguntas que vão fazer durante a reunião. Ou seja, as reuniões já são marcadas com objetivos, com intenção. Não existe esse papo de comadres, como a gente às vezes tem no Brasil, né? Não existe esse bate-papo, a não ser que exista um momento, ó, vamos tomar um café? Aí marca um horário e vamos tomar um café aleatório, né? Mas assim, de forma geral, existe um foco muito grande em eficiência. E as perguntas, o que você vai falar, o que você não vai falar, tudo é muito planejado para que realmente aquela reunião tenha o objetivo alcançado no menor tempo possível. Eu até trago mais uma informação. Recentemente eu estava vendo que tem alguns especialistas sugerindo reuniões de 5 ou 10 minutos, nem de 30 mais, porque as pessoas querem usar e tomar as decisões ali no menor espaço de tempo para que elas tenham mais tempo para fazer outras coisas. Existe esse respeito ao tempo, entende? Então, é isso, intencionalidade é realmente você se preparar, não fazer ninguém perder tempo e você também não perder seu tempo e resolver o problema ali no menor tempo possível para você ter tempo para outras coisas. Perfeito. E você teve que aprender muita coisa por conta própria, né, ir buscando livros e conteúdos. Que bom que hoje em dia, alguém que quer sair do Brasil e se mudar para outro país pode contar com pessoas já especialistas no assunto como você, como é o caso da sua assessoria. Então acho que isso é uma grande vantagem. Acho que eu também tive que aprender muita coisa no meu processo de mudança, e tem até eu estava até olhando aqui, tem um livrinho que tá aqui do meu lado e eu indico muito ele para pessoas que moram fora, que é esse daqui, eu vou mostrar a capinha para vocês. Ah, eu tenho o da Erin Meyer. Ele é É, fantástico. ele é É a fantástico, Bíblia. né? É, Pois é. a Bíblia. É a Bíblia. Quem quer começar a ler sobre o assunto, esse livro seria então um bom primeiro passo, né, para ter uma base aí já para entender as diferenças entre os países. Então, fica aí É, a sugestão de leitura, uma leitura de base, digamos. isso, Joia. isso. E, Fala, só fala. para complementar, eu até diria assim, mesmo quem já está aqui há mais tempo, deveria ler esse tipo de livro, até porque assim, o mundo hoje em dia está globalizado, tem gente de todos os lugares, né? Então, isso ajuda a você conviver
e entender a dinâmica dos times que você está liderando ou dos times que você está convivendo. Então essa é uma leitura que eu concordo com você demais, é uma leitura riquíssima. Pois é, e a gente eu dou muita risada lendo, porque você vai lembrando de situações que você viveu. Eu estava comentando com a Maria antes de começar a gravar, que eu moro em Madrid, mas também já morei em Amsterdã, e Espanha e Holanda são países que em alguns aspectos são bem diferentes, e também diferentes do Brasil. Então, quando a autora vai contando histórias, por exemplo, de um mexicano que se mudou pra Holanda, trabalhando pela Heineken, é assim, uma mudança radical de contextos corporativos. A questão da hierarquia, né, mais verticalizada no México, e a hierarquia mais horizontal na Holanda, e como ele lidou com essas situações. Então, assim, é um livro que, para quem mora fora, além de ser muito útil, é muito divertido, porque você se identifica com uma série de situações. Então, pois deixamos aqui então a recomendação de leitura. Mário, você chega nos Estados Unidos, vai buscar oportunidades, e você trouxe que não foi na primeira que você conseguiu, mas você passa finalmente numa seleção, numa empresa muito grande que é a Gartner. Queremos saber como é que foi o processo seletivo, né? O que que você acha que foi decisivo para você ser aprovada, e o que que você diria para um brasileiro que quer aplicar para uma empresa desse porte nos Estados Unidos atualmente? Tá, vamos lá. E realmente não foi o meu primeiro processo seletivo, houve outros no meio do caminho, mas o Gartner era uma empresa que estava, assim, no meu top of mind, porque na época estava entre as melhores empresas para se trabalhar, Great Place to Work, tinha muitos benefícios, era uma empresa na área de tecnologia, eu queria que tivesse relação com tecnologia, para mim era bem interessante que fosse dessa forma, e aí, obviamente, sou uma pessoa de projetos, de planejamento, né, fiz um mapeamento ali das empresas e o Gartner estava ali no top of mind. Eh, e aí apliquei, foram 8 etapas, foi bem puxado, eu não sabia, nunca vi nada parecido com isso. Obviamente eu corri atrás para entender, né, mas, foram quase 4 meses de processo, 8 etapas. Algumas etapas em inglês, outras em português, porque eu fui contratada aqui para trabalhar com cliente no Brasil. E aí teve nesse meio tempo aí, entrevistas com o recrutador, que normalmente é o começo, né, o recrutador ele vai muito fazer o match ali do job description com o candidato. Mas aí depois entram outros atores no processo, então há áreas relacionadas, área de vendas, outros líderes de outras áreas também, porque aqui tem muito esse hábito, né, de você ter essas trocas, outros líderes avaliarem candidatos para outras áreas similares também. E aí quando você chega no final para a reunião com o hiring manager, você já meio que passou por todo mundo, né, então teve essas entrevistas em inglês, português, teve entrevistas escritas, teve ou seja, passar e-mail, por exemplo, "Ó, você recebeu um e-mail ali e você tem tantos minutos para responder". Na época não tinha ChatGPT, não tinha Claude, não tinha nada disso. Eu também tive como se fosse simulando reuniões com clientes, então, tipo call com cliente, então recebia um briefing ali: "Olha, você precisa ter uma reunião com o cliente assim, assim, assado", em inglês, em português. Tive também um painel, ou seja, eu apresentei, tipo um caso, um estudo de caso, com algumas potenciais soluções, e aí fui ali, teve uma sabatina de perguntas, para que eu realmente pudesse defender minha ideia. Então, assim, todas as opções do cardápio, todo o processo. E eu acho que, assim, as grandes empresas em geral estão muito indo nessa área, né, normalmente nessa linha. Normalmente as primeiras etapas são com recrutador, às vezes tem até um scan, hoje em dia que o AI já faz ali um primeiro filtro, depois tem uma reunião com o recrutador para ver se você realmente tem um match com a vaga, depois reuniões com áreas relacionadas, reuniões com o hiring manager. Eh, e aí para cada uma dessas etapas tem uma estratégia específica. Então, foi assim o meu processo. Vejo que hoje em dia está potencializado com essa questão de AI, e o meu conselho principal é que as pessoas não improvisem, porque essa esses processos são muito diferentes
pelo menos do que eu estava habituada no Brasil. Então, de novo, a intencionalidade. Você tem que chegar para uma entrevista já sabendo o que esperar daquela etapa. Para cada etapa é uma situação. Então, pesquisar sobre a empresa, entender quais são os objetivos da empresa, entender o job description, linha a linha, o que é que isso aqui quer dizer de fato? Como que isso casa com a experiência que eu tenho? Lembra da história da comunicação? Eles estão pedindo eles estão pedindo isso aqui. Eu tenho isso aqui que tem relação com isso. Como que eu faço essa ponte, inclusive usando as mesmas keywords? Porque se eu falar de outra forma, eles não vão entender. Então, eu tenho que adaptar para eles entenderem que você está falando sobre isso aqui. É, e é isso, é realmente preparação, não chegar achando que é uma conversa, um bate-papo, porque não é, é intencional. Intencionalidade e preparação, acho que são 2 palavras aí que eu tiraria de tudo que você explicou, definitivamente. A sua intencionalidade era desde a sua lista de empresas, top, né, as empresas que você queria entrar, então existia já uma intencionalidade ali. Parece um pouco óbvio, mas muita gente não faz, né, vai buscando oportunidades de uma maneira muito aberta. Então acho que você teve intencionalidade desde esse primeiro momento até a preparação de cada uma das etapas. 8 etapas, 4 meses. Então se não fosse por um grande trabalho seu de preparação, teria sido impossível realmente passar. E muita paciência também, afinal é uma espera também longa, né, nem todo mundo pode realizar essa espera. E aí eu também ligo isso com o que você trouxe no início, a importância do planejamento, que inclui planejamento inclusive financeiro. Porque após a sua chegada, todo o processo burocrático e a busca e os processos de seleção podem te fazer ali ter que ficar de repente 5, 6 meses, né, antes de conseguir a sua primeira oportunidade. Então, Isso, planejamento bem importante. isso, E aí uma vez você resiliência. entrou, Mari, conta pra gente o que que você enxerga em relação a qual a sua experiência, a sua visão de como construir visibilidade dentro de uma corporação americana sendo estrangeiro? Porque sempre tem essa camada que tá aí presente, né. Além de tudo que um americano teria que fazer, você como estrangeiro tem mais essa camada que tem que trabalhar. O que que você acha que você fez, intencionalmente ou não, que acelerou o seu desenvolvimento na empresa? Olha, eu acho que a maioria das coisas foram intencionais, né, como a gente já começou a falar, embora eu não tivesse talvez consciência, mas eu tinha meus objetivos, sempre trabalhei com projetos, campanhas, a gente sabe que a gente planta para a gente colher. E aí, o que eu fiz de diferente foi, primeiro que tudo, realmente focar nas entregas, né. Então, por exemplo, eu me lembro que eu comecei na empresa e no primeiro mês eu já bati minha meta, no segundo mês eu já liderava em resultado o meu time, então já era número um em resultado do meu time, que tem pessoas que já estavam lá há bastante tempo. E no semestre, no final do semestre, eu fechei como número um nas Américas, todos os continentes americanos, número 2 no mundo. Eu perdi para uma pessoa do Japão. Eh, então assim, entreguei, né, eu acho que esse é o primeiro ponto e assim, hum, eu acho que assim, uma outra coisa ainda dentro disso, é essa questão de mindset, sabe, porque sempre vai ter gente para falar: "Ah, esse cliente é muito difícil. Ah, isso aqui você não precisa colocar tanta energia, porque isso aqui é meio que caso perdido", sabe. E, enfim, eu vi, agradeci, obrigada por me informar que o desafio aqui é maior, mas não é porque é difícil que é impossível, né. E aí eu realmente corri atrás, fui logo nesse início, eu fui nos 3 primeiros anos, consegui ser promovida 4 vezes, muito baseada em resultados. Por causa dos meus resultados, eu comecei a treinar outras pessoas, né. "O que é que você está fazendo de diferente?". Inclusive, pessoas de outros times, então os começou assim, outros líderes maiores já faziam: "Vê o que é que essa menina lá do Brasil está fazendo, você não está entregando, vai lá falar com ela", sabe. E aí você começa a criar seu networking ali dentro, muito baseado em algo concreto, né, os números não mentem. E aí eu acho que pronto, eu acho que foi isso, assim, entregar resultado primeiro que tudo, aproveitar isso para criar seu networking,
e daí, a partir daí eu também consegui ser, virei um buddy para outras pessoas, depois me tornei um mentor formal, depois fui indicada para uma Aspiring Manager Academy. Eu já tinha sido líder de pessoas muitas vezes no Brasil, mas nos Estados Unidos, quando eu cheguei, eu fui gerenciar um território, não pessoas. Então, para eu virar líder de pessoas, me tornar líder de pessoas, foi um processo longo. Passei por vários treinamentos, sabatinas de perguntas. E assim, sempre fiz mais do que só o meu feijão com arroz ali, sabe? Então, comecei a ter iniciativas de projetos que eu via que eram relevantes, não eram projetos por projetos, mas, assim, por exemplo, eu me lembro que um dos primeiros projetos que eu liderei foi de adoção do WhatsApp como um dos principais canais de ferramenta para a empresa, porque a empresa aqui americana não usava o WhatsApp, mas para mim, para eu falar com clientes, eu via que era super importante, não para trocar informações confidenciais, mas para manter o relacionamento e até confirmar, ó, nossa reunião está marcada para amanhã, está confirmado, vamos lá. E isso foi um projeto que foi rodado em 3 outros continentes depois. Ganhei um prêmio, ganhei o primeiro prêmio de inovação da empresa por esse projeto. Então, assim, foram iniciativas que de fato agregavam valor para o negócio. Até que chegou um ponto que aí já era o contrário, assim. A empresa quer esse projeto aqui, a área de estratégia tá com esse projeto, precisa de um time para rodar, para fazer um piloto. Qual é o time? Mariana. Aí já virou a chave, as pessoas já começavam a me procurar. Mas eu acho que basicamente é isso, assim, você entregar baseado nisso, você cria credibilidade, você cria awareness, as pessoas vão te procurar e aí você usa isso como oportunidade para criar seu branding dentro da empresa. Super, Mari. Parabéns pelos resultados e por toda essa trajetória que você construiu com muito esforço, com muito trabalho e de uma maneira também muito estratégica e muito inteligente. O que que na sua visão o profissional brasileiro tem de diferencial? Um diferencial, assim, genuíno no ambiente corporativo americano. A gente falou que o ambiente corporativo brasileiro é bem diferente do americano, mas tem algo que o brasileiro tem que você acha que já facilita que ele se destaque? Olha, eu acho que o imigrante, de forma geral, ele normalmente ele tem já a faca no dente, né? Assim, é garra. Você vê isso muito presente, não só no brasileiro, mas no mexicano, as pessoas que vão se integrando aqui no mercado americano. Então, de forma geral, garra é algo que é fora da caixa, fora do normal, quando você é imigrante, especialmente brasileiro, mexicano, essas culturas latinas, eu vejo isso bem presente. Eu trabalhei com colombiano, boliviano, venezuelano, então a galera faca no dente. E eu acho que no Brasil, especificamente, a gente é muito bom de proatividade, de flexibilidade e de criatividade. Então, a gente pensa fora da caixa o tempo todo. A gente está ali, assim, matando um leão por dia e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem essa questão de multitasking muito, muito acentuada. É, e eu acho que a gente tem essa visão de estar o tempo todo, porque isso aqui eu já tenho que pensar o que é que eu vou fazer de diferente para poder entregar um resultado diferente nisso aqui. O risco é porque a gente está numa cultura muito orientada a processo. Então, o improviso e a flexibilidade tem que ser a exceção, não a regra. Então, quando a gente entende isso, eu acho que a gente leva uma vantagem gigantesca. Quando a gente entende que vamos seguir o processo, mas ter a capacidade de não travar se o processo falhar, porque o processo pode falhar. Você vai ter ali 99% de certeza de que vai dar certo. O processo é um mapa do tesouro, eu gosto muito de falar isso. Mas pode ser que o 1% não funcione. E a gente sabe fazer. A gente tem isso já muito dentro da gente, porque a gente é brasileiro e a gente tem a nossa ginga nisso também, no trabalho. Então, eu acho que é isso, a gente se diferencia quando a gente consegue equilibrar o, o que é
natural daqui os processos, mas a gente potencializa com essa questão da criatividade. Perfeito. Vamos falar sobre os entornos internacionais na camada da liderança, né, acho que você ter colegas de outras culturas, de outros países já é um desafio, mas maior desafio ainda é quando você lidera pessoas de vários lugares. Eu já tive time com 7 nacionalidades diferentes, e é, assim, incrível e ao mesmo tempo um super desafio. Você tem que ter uma grande capacidade de se adaptar a cada uma dessas pessoas e ao mesmo tempo criar uma espécie de cultura do time como um todo. Para você, Mari, quais são, assim, as 3 melhores práticas para liderar equipes multiculturais? Olha, eu acho que, primeiro que tudo, entender que as pessoas são diferentes, vêm de backgrounds diferentes, têm valores diferentes, às vezes foram educadas de forma diferente, as escolas são diferentes, até para dar um exemplo, né, eu não consigo ensinar meu filho matemática, porque a forma que ele aprendeu aqui é diferente da forma que eu aprendi no Brasil. Então, assim, das pequenas coisas às grandes coisas, a gente tem que entender que as pessoas vêm de realidades diferentes e pode ser que não seja nem bom nem ruim, nem melhor nem pior, é diferente. Então, não querer que as pessoas caibam dentro das caixinhas todo o tempo, né. Acho que, assim, o que é foundational, todo mundo tem que estar alinhado, os valores, todo mundo, com o objetivo claro, eh, colaboração, mas não exigir que todo mundo haja da mesma forma todo o tempo, porque as pessoas têm habilidades diferentes. Eh, eu acho que o segundo ponto é justamente você saber orquestrar essas diferenças para que, você utilize essas diferenças ao seu favor. Então, justamente, você tem várias visões ali dentro do time para resolver um mesmo problema. Então vamos fazer um brainstorming, o que é que você acha? Tem pessoas que são mais analíticas, culturas que são mais ligadas ao analítico, tem culturas que são mais direcionadas ao relacionamento, como a gente no Brasil. Então, usar essas diferenças para que o time colabore organicamente e que todo mundo se beneficie ali da capacidade do outro, aprenda um pouco da capacidade do outro. E eu diria que uma terceira, recomendação é você ser curioso e intencional, de novo, porque eu acho que você cria um bond, uma conexão diferente quando você é curioso e você entende mais sobre a cultura de onde aquela pessoa está vindo. Então, se, por exemplo, eu ia ter alguém chegando de algum lugar para o meu time, né, mesmo que já estivesse aqui nos Estados Unidos há bastante tempo, mas eu sabia que aquela pessoa vinha de uma outra cultura, tinha uma referência de uma outra cultura, eu sempre dava uma pesquisada para entender um pouco mais como que aquela sociedade, qual a dinâmica daquela sociedade, quais são os principais valores, é mais tradicional, é uma sociedade, mais, objetiva. Então, entender quais são as referências dessa pessoa. E às vezes até as coisas surgem de forma natural também. Então, eu me lembro, por exemplo, que eu recebi no meu time uma pessoa que ela era da Nigéria, originalmente, a família dela era da Nigéria. E ela tinha vindo para cá já há muito tempo. E aí, quando eu entrei na call com ela, fui me apresentar, babá ela: "Ah, porque eu sou da Nigéria". Eu digo: "Ah, que legal, você é de onde? Você é de Lagos?". Ela abriu um sorriso, ela disse: "Você sabe, você conhece Lagos? Como assim?", né. Então, eu já sabia, tinha um colega que tinha morado em Lagos, então foi, assim, eu acho que eu ganhei ali 10.000 pontos nessa pergunta, porque ela se sentiu vista, ela se sentiu, engajada de forma diferente. Então, eu acho que dali para frente, ela foi uma das melhores profissionais que eu já trabalhei no meu time, e a gente até hoje, mesmo eu tendo saído da empresa, a gente está ainda conectada, a gente criou uma relação e eu acho que o trigger foi ali naquela pergunta que eu fiz, sabe. Então, às vezes, uma 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 demonstração de que você care,
pela pessoa, você entende ali de onde é que ela está vindo, você conhece da realidade dela, você muda tudo para frente, sabe. Então é isso, curiosidade e intencionalidade também nessas conexões. Mari, vamos sair um pouquinho da parte profissional corporativa e um pouquinho mais para a parte pessoal, digamos, e para um contexto que é muito habitual em quem mora fora. Como é que você lida com a sensação de não pertencer completamente a nenhum lugar? Tá ali entre Estados Unidos e Brasil, isso mudou com o tempo ou é algo com o qual você aprendeu a conviver? Eu costumo dizer aqui que a gente vive num eterno limbo, porque eu vim para cá com 37 anos, 36, 37, então já tinha uma história de vida no Brasil, né. Então, até eu realmente me sentir de alguma forma conectada aqui com os Estados Unidos, embora, assim, é um país que eu sempre admirei muito, tanto que eu acabei vindo para cá. Aqui no Texas tem muito essa orientação à família, então, assim, é um lugar muito acolhedor nesse sentido, mas eu não me senti parte durante muito tempo daqui, mas o que eu comecei a observar é que a partir do momento que eu comecei a ir para o Brasil, todo ano, eu também, por outro lado, eu já não me sentia tão parte dali mais, sabe, assim, a gente, assim, eu continuo amando muito o Brasil, né, tenho minha família, meus amigos, mas o que eu percebo, inclusive em relação à família e amigos, é que as pessoas estão vivendo as vidas delas, e eu estou vivendo a minha vida. Então, quando a gente se reencontra, muitas vezes a pessoa mudou, e eu percebo isso, e certamente a pessoa percebe a mesma coisa de mim. Então, embora eu queira muito bem a certas pessoas, às vezes a gente já não tem mais a mesma conexão, porque a vida se encarregou de separar a gente um pouco, né. E aí eu acho que isso vale um pouco para tudo, né, assim, as músicas que estão tocando no Brasil, muitas vezes eu não tenho ideia, às vezes aparece assim, me mandam alguma coisa: "Ah, porque fulano tá aqui, separou", de quem é fulano? Não tenho ideia de quem é aquela pessoa. E aí, ao mesmo tempo, aqui nos Estados Unidos eu também não tenho essas referências, eu não cresci aqui. Então, assim, a questão da história, as pessoas que são personalidades aqui, que, realmente, assim, todo mundo conhece, eu não conheço, porque eu vim para cá com 36 anos, entendeu. Então eu acho que é um pouco da dor da primeira geração, né, de quem imigrou diretamente, assim, a gente vai ficar sempre nesse limbo eterno, mas aí para os meus filhos, eles já têm um caminho aí já traçado, para eles é muito mais fácil eles terem essa referência do que é daqui, em relação ao que é no Brasil. Enfim, meus netos, então, aí é que eu acho que eles vão estar bem mais confortáveis aqui com essa terra, mas eu quero, claro, que eles tenham essa consciência de onde eles vêm, sabe. Eu amo muito o Brasil, e eu não quero que eles percam nunca esse vínculo, essas raízes com o que eles têm lá, sabe. Muito bem, vamos fazer a sessão daqui de longe? É tipo um pingue-pongue, assim, eu te trago um ponto e você responde o que vier na sua mente. Tá bom. Então, daqui de longe, uma comida que você sente saudade. Nossa, o cozido da minha mãe, a gente lá em Pernambuco, a gente tem o cozido pernambucano, que é bem tradicional, e o da minha mãe é o melhor. Ai, que delícia. E daqui de longe, o abraço que você sente mais falta no dia a dia. Da família, né, da família, dos amigos. É muito doloroso estar longe, tanto tempo, de pessoas que são tão caras pra gente. E daqui de longe, quais são as datas nas que o coração mais aperta? Dia das mães, dia dos pais, Natal, mas eu acho que tem 2 que também, assim, pegam, porque eu sou pernambucana, então gosto de carnaval, né. Então, desde que eu vim pra cá, eu nunca consegui passar um carnaval no Brasil, porque enfim, sempre tem uma coisa ou outra acontecendo. Então, sempre, todo ano eu coloco aqui
meu frevinho aqui para tocar nessa época, para pelo menos ter um momentinho, assim, de calorzinho no coração. E Ano Novo também, porque aqui não se faz nada no Ano Novo, né, as pessoas vestem preto no Ano Novo, então, sinto demais, assim, todo ano eu fico meio deprê no Ano Novo, porque, ninguém entende todo esse contexto do que acontece no Brasil. Total. E o que que o brasileiro e a brasileira têm de tão especial? Ai, eu acho que o calor humano, essa questão do abraço, do sorriso, acho que isso faz tanta diferença pra gente, sabe. Até assim, eu tenho vários amigos, obviamente, americanos, né, e aí eles já sabem, já vêm pra mim: "Oh, hug". Eu acho que a gente que é brasileiro, a gente tem esse toque físico e isso, não é algo invasivo pra gente, não e faz muita falta, faz muita. Mari, se você pudesse mandar uma mensagem para a Mariana de 2017, né, o período ali que você se mudou para os Estados Unidos, o que que você diria? Olha, eu sou uma pessoa de muita fé e, assim, Deus falou muito comigo nessa minha transição para cá, foi muito, muito presente em cada decisão, em cada passo que eu tomei. Eh, assim, não como a gente falou no início, né, foram meses, pra até tomar uma decisão, e assim, Deus falou comigo várias vezes: "Vá, vai por aqui", eu dava o passo, ele botava o chão. Sabe, muita coisa aconteceu e tem um versículo que para mim é muito forte, que é: "Seja forte e corajoso", inclusive tem até tatuado aqui, "Be brave", seja forte e corajoso, né, eu vou estar com você. E é isso, eu acho que continuo dizendo para mim mesma: "Seja forte e corajosa", porque Deus está contigo e vai dar certo. Mari, quem quiser conhecer um pouco mais sobre você, sobre a sua assessoria, sobre a sua história, que redes sociais as pessoas podem te encontrar? Tá, eu tô principalmente no Instagram, então é marianamontenegro.global. Tem meu site também, marianamontenegro.com, e tem LinkedIn também, marianamontenegro.global, sempre nessa linha. YouTube, estou fazendo meu TikTok também. Então, procurou sobre Mariana Montenegro Global, você vai me achar. Perfeito, e recomendo muito que as pessoas te sigam. Você tem conteúdos frequentes e muito interessantes lá. Já dá para tirar vários insights. Então, gente, vão lá, procure a Mariana, porque vale muito a pena. Mari, muito obrigada por esse papo. Foi incrível conhecer mais a sua história, todas as conquistas que você conseguiu. Parabéns pela intencionalidade, pela adaptabilidade e obrigada por compartilhar a sua experiência aqui com a gente. Eu que agradeço, me senti super em casa aqui, adorei o nosso papo e espero que venham outros, Maíra. Com certeza virão. Obrigada, beijo. Beijo, obrigada.